Eu saúdo a todos da paz do Senhor Jesus, evangelista Norberto Cavarelli, trazendo uma palavra de fé para a vida de todos. E hoje o texto base está na carta aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 12 ao 16, que diz assim: De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, aqui nós vamos discorrer do versículo 1 ao versículo 16. Nós lemos do 12 ao 16 e vamos discorrer desde o primeiro versículo. E essa palavra é uma palavra que vai nos tornar mais fácil a nossa vida. Ela tem revelações que faz com que as nossas vidas sejam mais fáceis de serem vividas. Dada tanto amor a esse mundo, tanto amor às coisas dessa terra, muitos dos cristãos têm vivido momentos de angústia, momentos de depressão, momentos de tristeza, momentos de insegurança, porque não têm meditado na palavra de Deus, não têm buscado a revelação de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala da necessidade de nós cristãos sermos homens e mulheres com corações voltados primeiramente ao amor de Cristo, primeiramente entregues a Cristo, e temos que estar envolvidos com o amor de Cristo, em comunhão com o Espírito Santo. E que nós tenhamos também em nossa alma, em nosso espírito, o afeto e a compaixão de Deus para com os irmãos e também para com todos aqueles que sofrem, com toda a sociedade, com todo mundo. Nós temos que ter em nossos corações, em nossas almas e nos nossos espíritos a compaixão, o afeto e o amor em Cristo no Espírito Santo. Por quê? Porque isso nos traz alegria, isso nos traz um sentimento nos sentimos repletos da presença de Deus, quando buscamos esse amor do Senhor em nós, quando nós buscamos viver em amor a Cristo no Espírito Santo, então nós somos cheios do gozo, nós somos cheios da alegria, somos cheios de ânimo, somos cheios da presença de Deus. Porque Paulo diz, não façam nada por contenda, não façam nada para criar confusão, não façam nada para mostrarem-se maiores do que os seus irmãos, não façam nada para se sentirem superiores aos seus irmãos, mas sintam-se menores do que os seus irmãos, sintam-se menores, que os seus irmãos sejam superiores a vocês nos seus entendimentos, que vocês entendam que é necessário a humildade para poder servir a Deus, para poder estar na presença de Deus e para poder ser um filho de Deus. É necessária a humildade e você reconhecer a superioridade dos irmãos sobre você. Então você se desmancha, você deixa de se sentir aquela pessoa tão especial e passa a ver como uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa comum, que é necessitada da misericórdia e da graça de Deus. Isso facilita a nossa vida, porque isso vai tirando, é um processo. Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de compreender essa mensagem e outras que recebem essa mensagem e já vão degustando, já vão assimilando, já vão aceitando de uma forma tão fácil que para elas não é nem um pouco difícil servir mais aos irmãos, servir mais a Deus do que a si mesmo.
há um prazer no coração de servir aos irmãos, há um prazer de servir as pessoas do mundo, há um prazer de servir aquele que é necessitado. Você não fica naquela angústia querendo saber, mas e para mim? Ninguém vai me fazer nada, não? Não, você não tem essa preocupação, porque quando você serve a Deus, você com uma boa mente, com o coração limpo, com o coração tranquilo, você não tem essa dificuldade de entender que no momento certo a bênção de Deus virá sobre você, que o favor de Deus virá sobre a tua vida. E Paulo diz que haja em nós o sentimento que havia em Cristo, que há em Cristo. O sentimento qual é? É o sentimento de amor por fazer a obra em favor dos irmãos, em favor do reino de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado, e que os nossos nomes sejam esquecidos, mas que o nome do Senhor seja glorificado. Quando Jesus veio à terra, ele não se preocupou com seu próprio nome, mas ele não se fez como Deus, ele se comportou como homem, ele se desmanchou do lado Deus, que ele é Deus, e se comportou como homem para glorificar o Deus Pai, para que o nome do Pai fosse glorificado. Tanto é que Jesus dizia, o meu Pai mandou fazer isso, meu Pai falou para eu fazer isso, meu Pai me enviou, meu Pai assim determinou, meu Pai assim ele quer que eu faça. Meu pai falou que eu vou ter que passar pelo madeiro, que eu vou ter que ser sacrificado no madeiro, vou verter sangue no madeiro, vou verter água no madeiro, eu não posso fugir. É isso que o meu pai determinou e assim eu vou cumprir. E Jesus não fugiu. E Jesus ele se aniquilou, ele se desmanchou totalmente. Sendo Deus, ele se fez como os homens e ele andou aqui na terra semelhante aos homens. Porque ele sabia que havia um propósito do Pai e também dele, para que houvesse a redenção da humanidade, a redenção de todo aquele que o recebesse como seu Senhor e Salvador eterno. E Jesus ele já veio com um propósito aqui. Então ele não se exaltou aqui na terra, mas após a sua morte de cruz, quando Jesus ele vai para a glória ao lado do Pai, ali o nome dele já estava sobre todos os nomes, o nome dele já era conhecido em todo o mundo, o nome dele é o mais falado em toda a história da humanidade, aleluia, porque ele é Deus, Jesus é o Filho de Deus, e portanto o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado, exaltado em várias partes do mundo, porque ele se fez homem, ele se humilhou, ele não veio aqui com o nariz empinado, com orgulho, com arrogância, prepotência, presunção, não, pelo contrário, ele se aniquilou, ele se diminuiu, e assim também tem que ser nas nossas vidas. Nós temos que nos humilharmos, nós temos que nos diminuirmos, que os irmãos sejam maiores do que nós venhamos aqui entender, compreender que nós estamos na terra para servir, não para ser servidos, aleluia. Esse é o entendimento que Paulo quer que você tenha, que você receba, que você saiba que é muito bom servir a Deus, é muito bom andar com Cristo, é muito bom estar na presença do Senhor, porque Paulo diz, olha, enquanto eu estive aí com vocês, vocês andaram bem, mas agora que eu não estou mais com vocês, continuem, perseverem, continuem trabalhando na obra de Deus, continuem servindo a Deus, continuem andando, buscando a salvação, porque Paulo diz, olha, vocês têm que operar a vossa salvação com temor e tremor. O que significa isso? Vocês têm que buscar a salvação a cada dia, não parem, perseverem buscando a salvação, operem a vossa salvação com temor e tremor, aleluia, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Mas para que o Senhor venha operar a sua boa vontade, é necessário que nós também venhamos a buscar a nossa salvação com temor e tremor de Deus. Aí essa revelação para a tua vida. Meus amados, também Paulo fala que não façamos nada murmurando, reclamando, contendendo, discutindo, entrando em discussões loucas, discussões vis, né? Que nós não venhamos a ficar discutindo com pessoas, por exemplo, se a igreja vai ser arrebatada antes ou depois dos 7 anos da tribulação. Tem pessoas que ficam perdendo tempo, discutindo, e discutem, e perdem tempo em vez de ganhar almas.
em vez de falar do Senhor para aqueles que não conhecem o Senhor ou aqueles que estão vazios do Senhor. Então muitos ficam perdendo tempo discutindo teologia, ao invés de irem para as ruas, ao invés de irem para hospitais, ao invés de ir para as praças para pregar o Evangelho. Isso não tem agradado ao Senhor. Não perca seu tempo com discussões, não perca seu tempo. Muitos gostam de uma contenda, gostam de uma confusão, gostam de discutir, gostam de mostrar que sabem tudo, são presunçosos, são arrogantes, são prepotentes, conhecedores, são os maiores conhecedores. Mas uma coisa eu garanto para você, meu querido e minha querida, essas pessoas estão vazias de Deus, elas não têm a Deus verdadeiramente, estão cheias de si mesmas, não se anularam. E também Paulo fala para retermos a palavra da vida, que é a palavra de Deus, porque virá o dia do Senhor, o dia de Cristo, que será o dia do arrebatamento da igreja. E para que nós possamos estar preparados para a volta do Senhor, é necessário vivermos buscando a nossa salvação no dia a dia com temor e tremor, buscando a palavra de Deus, buscando servir a Deus, sendo menores do que os irmãos, nos humilhando sempre, sempre em posição de servir, sempre em posição de arregaçar as mangas, de estar prontos para fazer a vontade de Deus acima de tudo, mas também de estarmos prontos para fazermos algo para aqueles que necessitam, daqueles que estão buscando uma ajuda, um socorro, um auxílio. É para isso que você veio aqui nessa terra, meu querido e minha querida, aleluia. E o Senhor, Ele deseja no seu coração que nós venhamos a viver a sua vontade, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, aleluia. Meus amados, essa foi a palavra que o Senhor nos entregou nesse dia. Agradeço a todos pela atenção. Essa palavra foi para mostrar que é muito mais fácil viver na terra do que muitos cristãos estão pensando. Muita gente está transformando a própria vida num caos. Por que não lê a Bíblia? Por que não medita na palavra? Então, eu vou deixar aqui o remédio para que todos possam viver em paz, que todos possam viver de uma vida com uma qualidade melhor de vida. Está em Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao 16. Meditem nessa palavra, vocês vão ver que vai facilitar muito a vida de vocês, como facilita a minha também. Eu dependo muito dessa palavra. Então que essa palavra venha morar nos vossos corações, almas e espíritos. Meus amados, nós estamos no YouTube e peço a todos para que curtam a mensagem, acione o sininho para receber novas notificações das ministrações que estão sendo gravadas e também que se inscrevam no canal, para nos ajudar, para que o canal possa crescer e que ele possa ser expandido dentro do próprio YouTube. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus.